Bom dia ou boa noite. Conforme nós combinamos na aula passada, quando nós discutimos a questão da classificação biológica, nós paramos na questão da espécie, que merece atenção, que é o que nós faremos nessa aula agora. Tanto do que seria uma espécie, especialmente como que uma espécie pode ser encarada no contexto geológico e como as espécies são formadas. Aqui está a grande questão com relação à espécie. Ela teria uma existência real ou é um agrupamento como outro qualquer, arbitrário e ponto final? Não é uma resposta simples, porque nós podemos demonstrar somente a existência de indivíduos. O agrupamento deles, segundo alguns pesquisadores, sempre é totalmente arbitrário. Existem muitos conceitos de espécies. Conceito seria a forma de definição daquilo que se entende por espécie. Nessa aula nós iremos abordar 5 desses conceitos, 3 dos quais, os 3 primeiros, têm grande importância do ponto de vista geológico. Os outros existem para contrapor essa visão. O primeiro conceito que nós iremos abordar é o conceito morfológico de espécies. Aqui está uma situação que o taxonomista se defronta, embora seja de foraminíferos atuais. Isso daí é uma situação semelhante à que você encontraria, por exemplo, de foraminíferos fossilizados. Então, a sua tarefa é tentar resolver em que espécies cada um desses indivíduos devem se encaixar. Então, esse daqui é o tipo de situação em que apenas a morfologia é levada em consideração. Aqui nós temos a definição formal do conceito morfológico de espécie. Então, espécies são conjuntos de indivíduos que possuem características morfológicas mais próximas entre si que entre outros conjuntos semelhantes. Para ilustrar a aplicação na prática do conceito morfológico de espécies, vamos supor a seguinte situação. Você tem a amostra que você não sabe de quantas espécies se constitui. Então, suponha que você tem, para cada indivíduo, a medida de 2 caracteres. Então, nesse caso aqui, tem 2 indivíduos amostrados. No indivíduo A, ele é maior que o indivíduo B no caráter 2. Você prossegue fazendo a mesma coisa para muitos indivíduos, pode notar que aparece um padrão. Note que nesse caso aqui existem 2 grupos que se formam. Só que é o seguinte, se você usa apenas o caráter 2, não é suficiente para separar os grupos de indivíduos. E se você olha só para o caráter 1, você também não consegue. Então, é só a combinação dos 2 caracteres que te permite separá-los em entidades diferentes que você vai adotar como sendo espécies. O procedimento de fazer a atribuição de cada um dos indivíduos para uma espécie, no caso aqui a espécie vermelha e a espécie verde, isso é feito depois que você conseguiu uma forma de separá-los morfologicamente. O conceito morfológico de espécie tem alguns problemas. Alguns deles são de espécies crípticas, espécies politípicas, o dimorfismo sexual e a plasticidade fenotípica. Nós iremos abordar agora cada um desses problemas. As espécies crípticas são aquelas espécies em que você não pode confiar somente nas características morfológicas mais evidentes. Então, aqui tem algumas situações que isso acontece. No caso dos 2 passarinhos, retratados em desenho preto e branco,
Embora eles sejam muito parecidos, é muito difícil de distingui-los pela morfologia, o canto dos dois é muito diferente. Então, cada um dos passarinhos sabe muito bem se pertence a uma espécie ou a outra. É, no caso dessas mariposas, você tem a forma da asa é muito parecida nas diferentes espécies. Agora, se você for se atentar para outros detalhes, como a forma da antena e a morfologia do abdômen, você consegue distinguir. Então, é outro caso de espécie críptica que só um detalhe vai resolver a questão de separação das espécies. Nessas lesmas do mar, esses moluscos, do lado direito, eles são muito parecidos morfologicamente. Agora, a forma com que os dois dispõem os ovos é bastante diferente. Do lado esquerdo nós temos os ovos dispostos numa regularidade que não é tão aparente como no caso da lesma do mar do lado direito. As espécies politípicas podem ser consideradas como uma situação oposta das espécies crípticas. Nesse caso, você tem morfologias que são diferentes, mas que não se aplica o conceito de espécie entre cada um desses grupos, porque eles se reconhecem como uma única espécie. Então, cada um desses tigres se reproduz normalmente, ele reconhece as outras morfologias como se fosse da mesma espécie. Então, é um caso que você tem espécies, mas que não tem divisão de espécies, na verdade. Uma outra situação que complica a aplicação do conceito morfológico de espécies é a questão do dimorfismo sexual. O que significa isso? Dimorfismo, duas formas, e isso acontece quando tem gêneros que apresentam formas muito diferentes entre machos e fêmeas. Então aqui nós temos o caso de vários peixes em que você tem diferença entre os machos e fêmeas. A diferença pode ser tão grande, esses dois casos de baixo, número 5 e 6, o macho é muito menor que a fêmea, ele é minúsculo, então essas setas vermelhas estão apontando para os machos que têm a única função transferência de espermatozoide. Uma situação que dificulta bastante a aplicação do conceito morfológico de espécie é a plasticidade fenotípica. Essa é uma situação que acontece que a resposta morfológica do indivíduo é diferente conforme aquilo que ocorreu durante a sua vida. Aqui nós temos como exemplo larvas de ouriço do mar, em que uma delas teve alimentação abundante e a outra teve uma alimentação limitada. O conceito evolutivo de espécie foi elaborado por George Gaylord Simpson, que foi um paleontólogo norte-americano. Ele trabalhou no Museu Americano de História Natural, em Nova York, e ele definiu espécies como linhagens, que seriam sequências de populações ancestrais e descendentes que evoluem separadamente de outras linhagens com seus próprios papéis e tendências evolutivas. Aqui nós temos um exemplo do conceito evolutivo de espécies aplicado a linhagens de cavalo, que foram fósseis com os quais George Simpson havia trabalhado. Então nós temos aqui, na ordem do mais antigo para o mais recente, os gêneros Eohippus, Miohippus, Merychippus, Pliohippus e o gênero Equus, que é o gênero dos cavalos atuais. Embora o conceito evolutivo de espécies ele se aplica muito bem quando você tem sequências de fósseis com as quais você pode estabelecer comparações morfológicas, ele tem exatamente o limite do tempo para aquelas espécies as quais você não tem conhecimento da história evolutiva dele,
se torna um conceito de difícil aplicação. Note que no conceito evolutivo de espécie que acabamos de ver, existe a aplicação do tempo. É uma outra dimensão. Nesse caso, temos um outro conceito que é também chamado dimensional, multidimensional, em que o tempo também é levado em consideração, é o conceito filogenético de espécies. Ele não necessita do conhecimento paleontológico, mas tem que ter uma relação de parentesco entre as espécies bastante estabelecida. Então, o que é o conceito filogenético de espécies? São definidas como o menor grupo que compartilha uma história evolutiva, caracterizado pela presença de caracteres derivados. Isso daí vem de uma escola, né, de sistemática filogenética, em que os caracteres derivados seriam aquilo que caracterizaria linhagens evolutivas. Da mesma forma que seriam grupos morfológicos que têm histórias evolutivas diferentes de acordo com o conceito evolutivo. O conceito filogenético de espécie também apresenta alguns problemas. O principal dele é a escolha dos caracteres que serviriam para separar uma espécie da outra. Se isso daí não é feito com um critério razoável, você poderia separar, por exemplo, todos os indivíduos de uma espécie como espécie diferente, sem que isso tenha algum sentido. Então, essa é a principal dificuldade desse conceito. Temos também o conceito ecológico de espécie. Esse conceito foi elaborado na seguinte situação. Suponha que você tenha ecossistemas distintos, por exemplo, um na América do Sul e outro no Sudeste Asiático. São dois ecossistemas tropicais e a sua intenção é fazer comparações do funcionamento desses ecossistemas. Então você tem várias espécies diferentes atuando em cada um desses ecossistemas, mas cada uma dessas espécies pode ser comparada num contexto ecológico. Suponha que você queira comparar decompositores coleópteros do solo. Claro que o conjunto de espécies vai ser diferente nesses dois lugares, mas o papel ecológico deles vai ser semelhante. Então, ele é definido como conjuntos de indivíduos que ocupam uma zona adaptativa minimamente diferente de outros conjuntos semelhantes, os quais evoluem separadamente. O conceito ecológico de espécie tem aplicação muito evidente para pesquisas de natureza ecológica. Fica claro que para pesquisadores de outras áreas gera uma série de complicações. Alguns problemas, assim como os outros conceitos que nós vimos anteriormente, excetuando o morfológico, tem a necessidade do fator temporal. Além disso, necessita de uma definição adicional daquilo que seria zona adaptativa, que é uma coisa que não é muito evidente. O último conceito que vamos abordar nessa aula é o conceito biológico de espécie. Esse conceito foi elaborado por Ernst Mayr na década de 1930, de 1940, e é definido como grupo de indivíduos que se intercruzam e que são reprodutivamente isolados de outros grupos semelhantes. Para que haja isolamento reprodutivo entre grupos de que caracterizaria, segundo o conceito biológico de espécies, como espécies diferentes, nós temos aqui várias possibilidades. Indo de cima para baixo, primeiro nós teríamos o isolamento de habitat. Indivíduos que vivem em lugares diferentes, eles não se encontram, por isso eles não se reproduzem. Suponha que haja uma espécie que vive na copa de uma árvore e uma espécie que vive no solo. Então, pelo fato de viverem em espaços, em habitats diferentes, mesmo na mesma localização, impede que eles se encontrem.
Você pode ter também o isolamento temporal. Isso acontece bastante em plantas. A produção de flores é restrita durante um certo período de tempo, e se esse período de tempo for diferente, não existe a possibilidade de cruzamento de uma planta com a outra, porque precisa haver para a reprodução de plantas, as plantas angiospermas, a existência de flores. Você pode ter isolamento por comportamento, quer dizer, os organismos se encontram, mas eles não produzem, não tentam nem sequer a cópula, porque existe um comportamento que faz com que não haja o reconhecimento das espécies. Por exemplo, por pássaros, ou aqueles comportamentos que existem de corte, alguma coisa que faz com que eles sim, nem tentem copular. Existe algumas situações, por exemplo, o isolamento mecânico, em que existe a tentativa de cópula, mas não há qualquer possibilidade de transferência de gametas, porque existe uma barreira mecânica. Isso é bastante comum em insetos, que eles têm órgãos rígidos e que funcionam como um mecanismo de chave e fechadura. Então, o macho se encontra com a fêmea, tentam a cópula, mas não existe o encaixe. Pode haver também outra condição, em que você tem a tentativa de cópula, existe a transferência dos gametas, mas eles, por exemplo, não se encontram para ver a fertilização. Um outro mecanismo possível é a redução da viabilidade do híbrido. O híbrido se forma dentre as duas espécies, a partir do cruzamento das espécies, ele não chega à idade de reprodução. Ele é fraco, inviável, morre cedo, então não existe a possibilidade da formação de uma geração. Tem a formação, uma progenie híbrida e fértil, uma híbrida fértil e viável. A aplicação do conceito biológico de espécie é restrita, primeiro, porque precisa de muitos conhecimentos de biologia dos organismos. Então, isso é impraticável, por exemplo, quando você está tratando de espécies fósseis. Você não pode saber quem cruzaria com quem. Isso daí talvez você pudesse saber, mas é muito difícil ter esse conhecimento. E, claro, essa aplicação do conceito biológico de espécies, ela é restrita para aquelas espécies de fertilização usada, em que você tem a possibilidade de que haja transferência de gametas. E isso daí não acontece, por exemplo, naqueles indivíduos, naqueles organismos que têm reprodução assexuada. Então aí esse conceito fica com a sua aplicação bastante prejudicada. Nessa figura nós estamos vendo foraminíferos fósseis, que mostra que existe uma boa possibilidade de aplicação do conceito morfológico. Se você tem a possibilidade de ter muitos indivíduos de cada uma dessas amostras, se essa aplicação fica bastante bem estabelecida. O estudo do processo de especiação começou, evidentemente, com Darwin e Wallace, que foram os primeiros que propuseram mecanismos para a origem de espécies diferentes a partir daqui pré-existentes. E, curiosamente, os dois tinham tido experiência de coleta de espécimes biológicos em ilhas de arquipélagos. Então, isso fez despertar em ambos a curiosidade sobre justamente as semelhanças e as diferenças entre os indivíduos de cada uma das ilhas. Depois, se preocuparam também com a formação de híbridos, que, segundo eles, seria uma versão
daquele processo que seria responsável pela origem das espécies diferentes. Então aqui está a ilustração gráfica do processo de especiação, que você tem duas espécies atuais e você infere que houve uma espécie ancestral. A grande dificuldade para a análise desse processo é justamente a questão que era desconhecida largamente na época, que é a questão da hereditariedade. Quais leis seriam responsáveis para o estabelecimento de diferenças que têm que ser herdadas? Os descendentes de uma espécie devem possuir características iguais aos seus pais. E isso daí tem que ser estável em cada uma delas, mas foi produzido por uma questão de instabilidade no passado. A questão da genética aplicada ao processo de formação de novas espécies, ao processo de especiação, foi sistematizado em 1937 por Teodorzhevsky. Ele era um pesquisador de origem russa que trabalhou nos Estados Unidos e trabalhou aqui também no Brasil. Por algumas ocasiões ele veio, uma vez por mais de ano, e esteve aqui no nosso departamento de genética, que se chamava Departamento de Biologia na época. Então, nesse seu livro, Genetics and the Origin of the Species, ele tratou justamente das questões genéticas que haviam faltado para Darwin. Esse livro é bem interessante porque ele segue mais ou menos a mesma estrutura do livro Origem das Espécies do Darwin, só que incorporando os conhecimentos de natureza genética que eram disponíveis na época. O primeiro processo para a formação de espécies diferentes a partir de uma já existente, que foi abordado, é a especiação alopátrica. Alopátrica significa que são em lugares diferentes. Alo, diferente, pátria é relativa à localidade. Então, uma espécie que é constituída de um grupo de populações se torna separado, em que cada grupo de populações, ao longo do tempo, acumula diferenças. Para que esse processo seja considerado como concluído, se houver um contato secundário, ou seja, a posterior, entre as populações, elas não mais se reconhecem, elas deixam de procriar entre elas. Então, notem que para isso é necessário a aplicação do conceito biológico de espécie. Na especiação alopátrica, durante a época em que há separação das populações que pertenciam a uma única espécie, existe o acúmulo de diferenças, aqui ilustrado pela coloração desses bichinhos. Notem que você tem uma cor na população ancestral. Quando você tem essa divisão, praticamente não existe muita diferença, mas ao longo do tempo existe um acúmulo de diferenças, onde se observa que na população acima você tem mais a presença da coloração verde e mais abaixo é uma coloração mais marrom rosada. Durante o processo de especiação, tem que haver, no caso de populações de espécies com reprodução sexuada, o aparecimento do isolamento reprodutivo, ou seja, algo que impede que posteriormente, depois de ocorrido o processo de especiação, aquelas populações deixem de se reproduzir entre si. Existe muita discussão a respeito de como que aparecem esses mecanismos de isolamento reprodutivo. De acordo com alguns pesquisadores, isso é resultado pode ser resultado tanto
de um processo que seria um efeito colateral da diferenciação genética, as espécies vão se tornando diferentes e como consequência aparece o mecanismo de isolamento reprodutivo, ou pode ser um mecanismo mais ativo, em que você tem seleção no sentido de produzir melhor eficiência no isolamento reprodutivo em si. Notem que se você tem, por exemplo, um mecanismo de isolamento reprodutivo pós-zigótico, no qual existe a produção dos descendentes, mas eles são estéreis ou inviáveis, note que isso prejudicou aqueles indivíduos envolvidos naquela reprodução que deu errado. Então, um mecanismo de isolamento reprodutivo que seja mais precoce, que evite que haja cópula e a produção de descendentes, seria mais eficiente no sentido de evitar desperdícios de matéria e energia. A importância da separação geográfica no mecanismo de especiação holopátrica fez com que os modos de especiação fossem classificados de acordo com o grau de separação que existe entre as populações originais, originadas a partir de uma população ancestral. Então, aqui nós temos representados o mecanismo de especiação alopátrica, que parte da alopatria. Nós temos também a possibilidade da peripatria. Que significa isso? Em que você tem populações resultantes de uma população original, mas que são muito menores em tamanho do que aquela população original. Isso aconteceria a partir, por exemplo, de populações de ilhas que seriam fundadas a partir de uma população muito maior que existe no continente. Existe uma outra possibilidade, que existe a separação geográfica, mas não tem uma barreira muito clara entre elas. A barreira não por exemplo, uma cordilheira, um lago ou um rio, mas sim as duas localidades que estão separadas elas têm natureza ecológica diferente, por exemplo, entre Caatinga e Cerrado, entre Caatinga e Mata Atlântica e assim por diante. Por último, nós temos a condição de simpatria, em que as populações ancestral e descendente ocupam a mesma região geográfica. No caso da alopatria, surge a questão: como que as populações ficam separadas? Uma das possibilidades é a existência de dispersão, em que existem duas áreas geográficas que já estão separadas, aqui exemplificado por um mar, né, a questão de uma ilha, ou pode ser uma cordilheira, ou pode ser qualquer coisa, qualquer barreira que impeça a migração de indivíduos entre as populações. Então, a partir de uma região geográfica, as populações se dispersam para outra. Uma outra alternativa com relação à dispersão é a chamada vicariância, em que você tem o surgimento da barreira em uma região que já está ocupada por uma espécie. Uma hipótese que apareceu para explicar a grande diversidade que existe em uma região aparentemente homogênea é a hipótese dos refúgios. Você tem, especialmente na floresta, na região amazônica, né, você tem uma enorme região toda coberta por florestas e você tem uma diversidade muito grande. Então a questão que era, se existe a necessidade de haver separação geográfica para que as espécies apareçam,
Em uma região com grande diversidade, isso deveria ter acontecido em algum lugar do passado. Então apareceu a hipótese dos refúgios, em que você teria, com alterações de vegetação ao longo do tempo, provocada por clima. Em uma situação de clima úmido, como que existe atualmente, você tem a floresta se dispersando continuamente. Em uma situação de clima seco, por outro lado, que poderia ter acontecido no passado, poderia ter havido a formação de certas ilhas de vegetação que causariam essa grande diversificação por separação geográfica. Com a volta do clima úmido, aquela diversidade teria se mantido. Estudo a diversidade na floresta amazônica, uma das observações que é feita é que a diversidade não é também homogênea em toda a floresta. Existem regiões em que você tem certa riqueza aumentada de diversidade. Daí são chamados os centros de diversidade. E um dos dados que apoia a hipótese dos refúgios, que alguns pesquisadores já chamam de teoria dos refúgios, é de que existe coincidência de centros de diversidades entre grupos de organismos muito diferentes, por exemplo, entre plantas e aves. Então, existe uma coincidência na localização geográfica desses refúgios que poderiam caracterizar a existência daquelas ilhas de florestas separadas que teriam acontecido no passado. Depois que há a separação geográfica das populações, é necessário, evidentemente, que exista a diferenciação genética. Os dois processos que podem ser responsáveis pela diferenciação genética são a seleção natural e a deriva genética. Pode acontecer que em uma das especiações o mecanismo mais importante seja a seleção natural e pode acontecer que em outras situações o mecanismo mais importante seja a deriva genética. Agora, nada impede que os dois mecanismos hajam em conjunto. Agora, a gente sabe, né, que isso daí depende muito de como que a demografia atuou, se gerou populações pequenas, só populações grandes ou uma alternância de populações grandes e populações pequenas, e essa informação é muito difícil de ser obtida, mesmo que haja registro fóssil, né, ele não é geralmente muito contínuo. A existência de arquipélagos abre a possibilidade de se estudar a especiação de natureza alopátrica, porque esses arquipélagos fornecem como se fosse um laboratório natural de especiação. Aqui nós temos um exemplo interessante, que você tem plantas desse gênero, em que as espécies têm uma relação filogenética que obedece justamente à história do aparecimento das ilhas do Havaí. A grande ilha do Havaí é a ilha mais recente, e você tem as ilhas de Kauai, Maui e Lanai, que são mais antigas. Então, você tem, quando é feita a análise filogenética das espécies desse gênero, você nota que existe uma correspondência entre a história das plantas e a história das ilhas, reforçando a generalidade do processo de especiação alopátrico. O caso da especiação parapátrica, em que você tem uma separação ecológica dos ambientes em que vai ocorrer a especiação, existem casos em que se demonstra que o gradiente ambiental corresponde a um gradiente de variação. Então você teria uma correspondência entre o gradiente ambiental e o gradiente genético. Embora o registro fóssil seja caracterizado por grandes mudanças em fauna e flora ao longo do tempo,
existe em certas situações em que você tem abundância de Tá bom. registro, Tá bom, tá, eu a acho que dá certo. possibilidade de Tá, você estudo mandou do pra mim o e-mail? processo de especiação ao longo do tempo. Isso daqui está Bom, beleza. mostrado Então, aqui nesse no caso desse gênero eu do vi isso aí, Eoceno, Nossa, e eu que vi, ao eu longo vi. Tá, do tempo tá se bom. pôde verificar a diferenciação morfológica de espécies Tá bom, desse gênero. tá bom, beleza. Na aula de hoje nós vimos algumas Tchau. situações nas quais uma espécie pode originar duas ou mais espécies ao longo do tempo. Agora, o resto da disciplina será dedicado ao estudo da macroevolução, da origem dos grandes grupos, as grandes modificações evolutivas que aconteceram ao longo do tempo geológico, que é o que mais interessa para o profissional, para o professor de geologia. Mas a questão que fica é, a gente sabe que os grandes grupos se originaram a partir de um processo de especiação. Será que seria possível, se a gente tivesse a possibilidade de estudar a especiação que originou grandes grupos, será que ela seria diferente de uma especiação em que não existe essa grande diversificação a partir das espécies que se originaram? Então essa questão vai ser respondida, ou vai se analisar as possíveis respostas nas próximas aulas. Tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.